Oi, tudo bem com você? O meu nome é Gabi Félix, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, se você chegou até aqui, eu quero pedir a você para você deixar um like e um joinha nesse vídeo, se inscrever aqui no botãozinho vermelho, porque daí você vai ficar acompanhando todos os vídeos que eu postar aqui no canal, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre este livro aqui, ó. Dinheiro é Emocional, do Tiago Brunet. Saúde emocional para ter uma vida... Saúde emocional para ter paz financeira. Esse livro, eu estava muito curiosa para ler, né, para conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Ele contém aqui 100 e poucas páginas, deixa eu ver, isso, 140. Vamos arredondar para 140, porque daí tem a conclusão, os agradecimentos dele. 140 páginas, então... Se você está aí na quarentena, querendo um livro legal para você ler, está com tempo, esse é um livro muito bom que você consegue ler em apenas um dia. Você consegue ler ele todo e tenho certeza que vai ser de muito bom proveito para você. Bom, vamos lá a nossa resenha deste livro. Ele começa falando muito sobre as experiências dele, né, da infância e como que funciona essa questão, essa ligação do dinheiro com as nossas emoções, né? Ele começa falando dos modelos de dinheiro, né? Como que foi programado dentro do nosso cérebro o nosso modelo de dinheiro. E isso vem lá da nossa infância, né? O modelo, como os nossos pais lidavam com o dinheiro, se eles esbanjavam muito, se eles tinham muita dificuldade ou se eles eram bem contidos, né, com o dinheiro. E ele fala o seguinte, que o dinheiro ele está associado diretamente à proteção. Só que a sabedoria ela está associada à vida. E quando você consegue fazer essa junção, né, da sabedoria mais o dinheiro, você tem o quê? Uma vida com proteção. Então é bem interessante. Ele vai falar o seguinte, para você não desejar aquilo que não é seu. Sim. Às vezes a gente não deseja, mas a gente está convivendo, né, com alguém que tem um pouco mais do que a gente. Então essa convivência vai mexendo um pouco, né, com o nosso emocional e daí você acaba ali querendo viver uma vida que não é exatamente aquela que você planejou para você, né? Então ele fala para você não permitir que a convivência com outras pessoas mude o que você planejou para sua vida, né? Para você pegar esses sentimentos ruins que às vezes vão nascendo, né? Como a ganância, a maledicência, a vingança, a inveja, para você se livrar desses sentimentos, né, a partir desse momento em que você sentiu que você está, né, desenvolvendo esses sentimentos dentro de você para que você tenha uma prosperidade, uma vida próspera, saudável. Ele vai falar se as frustrações, né, as frustrações que controlam o seu dinheiro. E daí ele vai falar sobre várias experiências que ele teve de frustrações a partir da infância dele, no período de colégio, né? E talvez você também aí do outro lado se identifique com alguma dessas experiências, você também vivenciou alguma dessas experiências, daí ele aborda, né, que essas experiências fazem, né, essas experiências frustrantes, fazem lá na nossa vida adulta, quando a gente começa a conquistar, né, o nosso dinheiro, da gente gastar o que a gente não tem, né, para tentar cobrir essas frustrações do passado. Então é muito importante, eu achei muito interessante, ele vai falar para você desenhar a sua vida financeira. E ele cita uma frase muito bonita de Nelson Mandela que fala que só o dinheiro ele não cria o sucesso, né? Ele só dá a você a liberdade para criá-lo. E é uma verdade. Ele por si só ele não vai fazer nada, mas ele vai ser uma ferramenta que ele vai te ajudar.
Então daí ele fala nesse capítulo de alvo, ele fala nesse capítulo de metas, né, de planejamento, ok? Daí a gente parte já para metade do livro, no capítulo 5, que ele vai falar para você desfrutar daquilo que você tem. E daí você fala assim, mas poxa, eu vou desfrutar do que se eu ainda não tenho nada na vida, eu não adquiri nada, né? Não tenho, sei lá, tenho ainda, né, grandes patrimônios, não tenho aquilo que eu sonho, né, não tenho meu sonho ainda de consumo para desfrutar. Não é bem disso que ele está falando, né? Ele fala para você conquistar exatamente aquilo que o dinheiro não compra. Olha que interessante. Sim, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo. Quando eu tiver aquele carro, né? Quando eu me casar, ou quando... Enfim, eu não sei o que você sonha para a sua vida, qual a sua meta aí, né? De sonho, de felicidade, de realização. Então ele fala para você desfrutar exatamente disso, das coisas que não estão nos seus sonhos financeiros, que o seu dinheiro não pode alcançar, né? Coisas mais importantes ainda do que o dinheiro. Bem interessante, viu? Daí ele é um dos capítulos assim que eu mais gostei, porque ele traz assim uma outra visão que talvez você não tenha tido em nenhuma ilustração, em nenhuma mensagem, e nem lendo sozinho a Bíblia você tenha entendido muito as razões ou as motivações. Ele vai falar do dinheiro de Jesus e as emoções de Judas, né? Quando fala que Judas, todo mundo conhece a história de Judas, que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, e daí ele vai falar dessa história e o que levou, porque a gente cita Judas por quê? Porque Judas foi o grande traidor e o único que se suicidou após a traição, né? Pedro também, ele traiu Jesus, porém ele não se suicidou e foi tão traidor quanto Judas, né? Então, assim, ele fala nesse capítulo, é muito interessante porque ele fala da gente conseguir reeditar, né, as histórias traumáticas da nossa vida, né? Pedro, ele teve a oportunidade de reeditar essa história traumática de traição com Jesus. Ele teve uma nova chance, uma nova oportunidade. Judas não, ele não soube lidar com a falta de perdão, de ele mesmo se perdoar do ato que ele cometeu. Então ele tirou a sua própria vida e ele não teve como reeditar a sua própria história. Só que a gente tem como, né? Se a gente consegue colocar as nossas emoções em ordem, a gente consegue, então, reeditar a nossa história. Muito interessante. Gostaria que você desse uma atenção aí ao capítulo 6, tá bom? Passando para o seguinte, quem serve a quem, né? Você serve o dinheiro serve a você. Quem que está mandando aí nessa história da sua vida, né? E ele cita uma frase muito bonita, muito interessante de Benjamin Franklin, que fala: aquele que acredita que o dinheiro pode fazer tudo, pode bem ser suspeito de fazer tudo pelo dinheiro. Olha que frase boa para tu pensar, para tu meditar, né? E aí, nesse capítulo ele vai falar quem que está governando as suas emoções. Está totalmente ligada às emoções e ao dinheiro. No capítulo 8, ele coloca assim uma questão para você decidir quem que você quer, decida o que você quer, né? E daí ele também cita uma outra frase muito interessante, que é aquela: as pessoas que gastam o dinheiro que não têm para impressionar pessoas que talvez ele também, né, nem goste tanto dessas pessoas, né, resumidamente, né? Você acaba gastando dinheiro comprando coisas para impressionar pessoas que talvez você nem goste.
Então, é algo para você meditar, para você decidir o que de fato você quer, né? Você quer ser feliz, você quer ter uma paz financeira ou você quer viver uma vida fantasiosa, né? Depois, no capítulo 9, né, quase fechando aí, ele vai falar da verdadeira riqueza, né? Que daí ele vai falar que o dinheiro é apenas o facilitador para você construir a sua verdadeira riqueza, né? Ele é uma ferramenta que vai te ajudar a alcançar o teu objetivo, aquilo que você quer, né? Tipo, você quer construir a casa dos seus sonhos, então ele vai ser a ferramenta que vai te ajudar a construir a casa dos seus sonhos. Explana que o dinheiro é uma coisa é um ingrediente muito importante, mas ele não é em si o sonho concretizado, né? Ele não é de fato o sonho concretizado, ele é apenas um ingrediente muito importante para que viabilize o teu sonho. No capítulo 10, o último capítulo desse livro, ele vai falar o seguinte: mais planejamento e menos misticismo, né? Daí ele vai falar que você sim deve se apegar muito à fé, você tem que orar, né? Para que os seus planos, aquilo que você está planejando, aquilo que você está desejando dê muito certo, mas você também precisa de alguns ingredientes, né, de alguns fatores muito importantes para você alcançar, né? Daí ele cita o plano de voo, ele fala também do plano emocional, de um plano financeiro, de investimento e, por último, de um plano espiritual. Muito interessante. Então, assim, ele conclui esse livro dando vários e vários conselhos. Te indico muito, foi enriquecedor para mim, né, a leitura desse livro, e eu desejo também que seja enriquecedor para você. E se você quer saber um pouquinho quem é o autor, aqui ao final da capa de trás do livro ele fala que ele é CEO do Instituto, mentor do Clube de Inteligência e Desenvolvimento, escritor de vários livros, né, de sucesso, ele é teólogo também, Master Coaching, palestrante, educador, tá? Então, se você quiser ouvir mais a respeito desse autor, também entre na internet, tem vários livros dele, esse aqui é apenas um, tem livros ótimos desse autor, e fique com essa leitura aí, minha indicação de leitura para você, na quarentena, se você quer saber um pouquinho mais, tá bom? Desejo a você tudo de bom, que tudo isso passe logo que a gente está vivendo e que você jamais desista dos seus sonhos. Um beijo!